Seja bem-vindo a mais um estudo 1189. Estamos juntos aqui para ler, refletir um pouco sobre cada uma dessas palavras que o Senhor tem ministrado, cada um desses versículos, capítulos. E hoje é o dia do capítulo 10 do livro de Atos. Estamos avançando para dentro do livro de Atos. Já lemos trechos extremamente lindos, emocionantes, tristes, doloridos, mas tudo isso serve para nos mostrar tudo aquilo que já aconteceu antes que a palavra do Senhor nos alcançasse. Vamos orar. Pai, eu te agradeço porque um dia alguém pagou um preço, e assim como o Senhor pagou o preço enviando o teu Filho, assim como Jesus pagou um preço de cruz, assim como homens e mulheres pagaram um preço para que a tua palavra fosse disseminada, preço financeiro, preço emocional, preço físico, preço de vida. Nós queremos pagar o preço e carregar a nossa cruz. Então nos ensina qual é o preço que cada um de nós deve pagar para que o teu nome seja honrado e glorificado através de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que a palavra do Senhor nos oriente nessa caminhada. Vamos lá. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações, esmolas, subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso, dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Todas as vezes que nós estamos sensíveis e buscando a voz do Senhor, Ele fala conosco e a gente ouve. Talvez você queira ouvir a voz do Senhor, mas você não está buscando com o coração limpo para ouvir. Você está sempre tão angustiado, tão corrido, e você chega, fala e sai, chega, faz, e é sempre rápido, sempre rápido. Tire tempo para ouvir a voz, tire tempo para ler a palavra, tire tempo para viver uma experiência como essa, mas viva também no seu íntimo. Não fique dependente de vídeos como este, de palavras na igreja, que tudo isso é muito bom, mas não elimina a importância de você ter um encontro, uma revelação pessoal, totalmente personalizado com o Senhor, assim como Cornélio teve. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou a segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram?
Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo que lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Aqui, mais uma vez, a demonstração de que quando estamos buscando ao Senhor, Ele se revela a nós. E essa visão que Pedro teve vai haver uma explicação, mas eu estou focando nessa parte. Ore, continue a clamar, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. E quanto mais sensível você estiver, e menor for o som dos problemas, das perturbações e das angústias, maior vai ser a sua atenção para aquilo que o Espírito Santo quer te orientar e para as pessoas que o Senhor quer abençoar através da sua vida. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope e acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Aqui está a instrução. Pedro, se você lê a história, você vê que Paulo ele tinha uma pregação muito voltada para aqueles que não eram judeus, mas para os judeus também. Porém, Pedro ele era muito focado nos judeus. Ele foi muito moldado pelo judaísmo. Então, ele ainda tinha essas limitações. Porém, o Senhor dá essa visão para que ele se moldasse e entendesse que essa palavra não era apenas para os judeus, mas para todos. E que não estava nascendo ali novos convertidos ao judaísmo. Nós não somos judeus, nós somos cristãos. Fomos alcançados pela palavra do cristianismo. E aí tem o cristianismo pregado pela Igreja Católica, que é uma história enorme, e tem o cristianismo após muita história que nos alcança, e aí somos conhecidos como evangélicos. Mas seja como for, se você professa a sua fé em Jesus, confia nele, tem seguido suas orientações, creia que o Senhor quer alcançar a todos. E é por isso que nós estamos aqui, para alcançar tantos quanto forem possível. Tantos quanto for possível. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando foi procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele estava hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala de boas novas, de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, João Batista. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro cruz. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto
não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água e pedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. A palavra é para todos. Para todos. Ontem eu vi uma ministração onde um bandista e uma irmã da católica foram ministrados e foram abençoados, e houve ali profecia, e eles foram alcançados pelo poder do Senhor. O Espírito Santo está disponível para todos aqueles que buscam. Não está nas placas das igrejas. Eu já vi encontros lindos acontecendo em lugares que você fala: nossa, será que isso é de Deus? O Senhor, ele não tem limitações, ele alcança aqueles que querem, que buscam e que estão com o coração sedento pela vontade dele. Talvez a sua religiosidade te impeça de ver isso, assim como estava impedindo a Pedro. Foi necessário que o Espírito Santo falasse claramente, descesse, que Deus falasse, que mostrasse em sonho. Então, aquilo que Deus purifica, nós não podemos dizer que não foi purificado. O Senhor veio para todos nós, veio para mim, para você. Não importa quem você seja, onde você esteja, se essa palavra está te alcançando, é porque ela deve te alcançar, para te curar, para te tratar, para te libertar, para que você seja transformado, para alcançar e transformar outras vidas. Vai, transborda desse amor por onde você for, em nome de Jesus.